A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje é a terceira parte da nossa série a respeito da Páscoa, o último episódio especial. Hoje, Páscoa, é comemorada ao último dia da Páscoa judaica, o Pessar, e o dia em si da Páscoa cristã, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, e ontem, o segundo vídeo, hoje o último, nós vamos tratar um pouco da crucificação. E nós vamos falar também, um especial além da reflexão sobre a passagem da crucificação, que foi quando, de fato, consumou-se as profecias bíblicas do Antigo Testamento na morte de Cristo, como o sacrifício do Cordeiro vivo. Nós vamos agora, eu vou esboçar mais ou menos o que ficou estabelecido, que Jesus, sendo judeu, ele era... seguia todas as tradições, seguiu os 10 mandamentos, cumpriu toda a lei. Ele fez um seder, que no primeiro vídeo eu expliquei que é o jantar, o cerimonial, o rito cerimonial da Páscoa judaica junto com os apóstolos, e lá ele estabeleceu a Santa Ceia, que é a nova aliança, Então você vê nós veremos algumas passagens que vão tratar exatamente disso. Então, algumas explicações a partir do que eu pesquisei. Primeiramente, peço perdão pelos barulhos de fundo. Meus filhos, eu estou gravando num local diferente, então acredito que a voz dos meus filhos apareça. Primeira participação dos meus filhos no canal, primeira participação direta. Então, vamos lá. Tratando da Santa Ceia, Antes da crucificação, Jesus... ontem, no vídeo de ontem, as passagens principais a respeito da última ceia foram feitas, e o que foi instituído lá foi instituída por Jesus e não criada por homens. Então, em Mateus 26, do 26 ao 28, que foi o que eu mencionei ontem, foi oferecida a ceia como o sangue de Jesus sendo a nova aliança. A antiga aliança, para os judeus, era a circuncisão, e o batismo nas águas era a limpeza dos pecados, e o sangue era para remissão, para realmente assumir uma aliança de perdão dos pecados. E o sangue, como eu acabei de falar, é a nova aliança entre Deus e o homem por meio de Cristo. E o significado é um memorial eterno, como foi a Páscoa dos judeus. Essa, a partir da crucificação de Cristo, da morte de Cristo, ficou estabelecido que seria aí a nova aliança. E sendo um mandamento para que todos os cristãos não se esqueçam que Jesus deu o seu corpo e o seu sangue por todos nós. E nos lembrarmos sempre que devemos ser obedientes a Ele. E essa importância é que ela seja feita até a volta de Jesus. Tanto é que em 1 Coríntios 26... está lá escrito que Paulo diz aos coríntios que ela deve ser feita conforme próprio Jesus falou, que ele fez a última ceia e ele não comerá mais do pão e nem tomará mais do vinho até que ele volte, E fazendo, que antigamente, fazendo, não é bem uma substituição, mas é uma renovação da aliança a partir da morte de Cristo na cruz. Então, alguns motivos, vamos lá, 6 motivos para que a gente possa enxergar com mais clareza o porquê de participar. A primeira, obediência a Jesus, memorial da morte dele, proclamar a volta dele. Então, esses 3 primeiros, a obediência, o memorial e a proclamação dessa volta. Ser um em Cristo, ou seja, você é um corpo, uma pessoa dentro do corpo de Cristo. Então, você participando da ceia, você declara publicamente que você está em comunhão com a igreja, o sangue para remir os nossos pecados, nos perdoar, pois somos pecadores, e agradecer, uma forma de agradecimento pelos pecados, pelos erros, pelas transgressões. E o pão e o vinho são os principais elementos, como já foi mencionado ontem, na última ceia. E pertencendo ao corpo de Cristo, você deve participar dessa comunhão, dessa ceia, tendo a compreensão da responsabilidade, tendo a compreensão de você se purificar, ou seja, tentar ao máximo se esforçar para você não tomar decisões erradas e não pecar, não tornar a ceia algo para a sua condenação. Quando Paulo fala para nos examinarmos, é para que a gente não participe dessa comunhão, envergonhe o nome de Cristo. E como uma advertência,
ter a compreensão do que foi essa última ceia, do que foi a morte de Cristo, do que foi esse sacrifício de Cristo que Deus, através de Cristo, fez por nós. E, é claro, após a morte de Cristo, na passagem que eu vou ler do Evangelho de João, fica bem explícito o que foi essa morte, o que deixou quais as marcas. E principalmente ter a noção, segundo Paulo fala, principalmente a Coríntios, que depois mais para frente eu vou fazer uma análise das cartas de Paulo aos Coríntios, que ele advertiu muito doutrinariamente como a gente deveria tomar a ceia, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, Tem as passagens dos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos, Lucas, principalmente no Evangelho de João, a respeito dessa última ceia, o que ficou estabelecido. Peraí, filha, peraí. O que ficou estabelecido. Então, Pérola participando do canal. Então, e ficou estabelecido principalmente em Coríntios. Na verdade, os cristãos da igreja primitiva, ele já tinha a ideia após o batismo dessa comunhão, e Paulo, ele foi o precursor de instituir isso de uma forma mais organizada. Tanto é que as cartas de Paulo aos Coríntios, eu acho que a análise ela é muito mais criteriosa, muito mais clara dos objetivos. Então, o que ficou instituído após a morte de Cristo, a última ceia, como a Santa Ceia do Senhor, que é o que nós cristãos, os católicos, os ortodoxos e os protestantes como um todo têm como principal ritual. E agora vamos às passagens a respeito da crucificação. As passagens nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas estão em Mateus, no capítulo 27, versículos 32 ao 56, vale a menção de que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, todas as passagens que eu vou citar têm pontos que interligam. Logicamente que tanto as cartas quanto os evangelhos têm as suas particularidades, mas principalmente no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são evangelhos que eles se interligam para tratar assuntos parecidos. No caso de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, ou seja, os fatos acontecem lá e são expressos os mesmos fatos, porém cada um com as suas particularidades. A particularidade que vale menção de Mateus 27, do 32 ao 56, é que é citado que os mortos ressuscitados eles entram na cidade, o que demonstra que Mateus talvez estivesse na cidade. Ele viu Simão ajudando Jesus, então é mencionado o nome de Simão, e no Evangelho de Marcos também é mencionado o nome de Simão, certo? Marcos, capítulo 15, versos 21 ao 41, acrescenta-se que também os sacerdotes e os chefes da lei também observavam todo esse procedimento da via dolorosa, da tortura até a crucificação. Em Lucas, capítulo 23, versos 26 ao 49, Lucas mostra algumas falas diretas de Jesus, alguns diálogos, principalmente nos versos 28, 29, 30, 34 e 46, aparecem falas de Jesus. Um adendo, Lucas era um historiador e o Evangelho de Lucas foi a partir de pesquisas do que ele ouviu de pessoas. Então, todas essas menções que eu faço a partir de observações que Lucas fez da leitura dos manuscritos, provavelmente de Mateus, Marcos e João, que são os evangelistas que deixaram evangelhos, que deixaram observações in loco. Lucas também menciona que os dois ladrões, o diálogo dos ladrões entre eles e com Jesus, é mencionado que o ladrão que foi perdoado, que se arrependeu e falou diretamente com Jesus e foi abençoado com a graça de estar no paraíso, ou seja, foi perdoado, teve a remissão dos pecados, é mencionado em Lucas. Em Marcos e Mateus, os dois ladrões ofendem Jesus. Então tem essa visão diferente. Lucas era um pesquisador, então ele ouviu pessoas que estavam ali, que viveram na época. Lucas também viveu na época, porém ele era um historiador, um pesquisador, um evangelista a partir de outros evangelistas. No verso 47, o centurião diz que Jesus era justo. Então, Lucas 23, do 26 ao 49, no verso 47, o centurião diz que Jesus era justo. Em Marcos e Mateus, a fala é de que Jesus era o Filho de Deus. Então, essa modificação, futuramente, vou aprofundar essa pesquisa, porque como o Novo Testamento ele é traduzido do grego, tem discordâncias às vezes em algumas traduções. E o que acontece? Da mesma forma que o Salmo 23 tem uma discrepância razoavelmente
uma considerável, não digo grande, mas tem uma discrepância, uma diferença um pouco grande. Então o que acontece? Talvez nas traduções a visão de Lucas é uma porque ele ouviu uma determinada pessoa, então a visão de quem estava ali em loco, que viu a via dolorosa inteira até a crucificação, pode ser diferente de quem Lucas ouviu. Então, vale a menção para a gente analisar de uma forma mais ampla. Eu até deixo um adendo de que não chega a ser uma diferença a ponto de criar uma ideia de divergência, mas uma ideia de abrangência, de abarcar um número de informações maiores, alcançar um número de informações maiores, tá? E por fim, o evangelho, que é a passagem que eu vou ler, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versos do 17 ao 37. Antes de fazer as minhas menções, eu quero deixar claro que eu escolhi João para fazer esse vídeo especial porque João estava ao pé da cruz. Marcos, Mateus não estavam, e Lucas, ele era um evangelista pesquisador, um historiador, um médico, e ele apenas estava pesquisando, ele não estava presencialmente no fato, seja na cidade, que é o caso talvez de Mateus, seja na Via Dolorosa, ou seja ao pé da cruz, como é o caso de João, tá? Então, João 19, do 17 ao 37. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dele testificam para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e, como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele a quem traspassaram. Então, menções aqui importantes: o Evangelho de João tem a fala direta de Jesus, o tetelestai, ou seja, o está consumado. Isso deixa claro, o único passagem que fala disso é o Evangelho de João, porque ele estava ao pé da cruz. Mateus e Marcos não estavam. Lucas é um pesquisador, como eu falei. A passagem do momento em que quebraram as pernas dos ladrões e não de Jesus também é mencionada apenas no Evangelho de João, e o nome de Simão também não é citado. Ao contrário, no começo dessa passagem, lá no 17, mostra que Simão não aparece, que Jesus carregou a própria cruz. Fazendo uma conjectura da mesma forma que Mateus, eu conjecturei que estava na cidade, eu creio que João, ele estava já praticamente no Gólgota. Ele sabia que o levariam para lá,
né? Então, provavelmente, muito provavelmente, João já estava indo ou já havia chegado no Gólgota. Era uma distância razoavelmente grande, muita gente, muitas pessoas, talvez uma perseguição aos discípulos, né? Tanto é que nesse entremeio, Pedro, ele negou Jesus. Então, tudo isso indica o quê? Os evangelhos, eles servem como base para entendimento da história de uma forma abrangente, tendo seus fatos diferentes, porque é a visão do evangelista, né? A gente não sabe cronologicamente, né, minuto a minuto, onde estava cada discípulo, cada um tendo o seu papel segundo as profecias, né, segundo os indicativos de Jesus. E a gente também não tem a ideia dos diálogos. A visão do evangelista prevalece. E eu acho que é válido a questão de ampliar a visão do que simplesmente colocar diferença entre os evangelhos. Boa Páscoa, Deus abençoe a todos. E em nome de Jesus, o sangue de Jesus vai remir os nossos pecados. Em nome de Jesus, que todos possam ser abençoados. Paz com sua família, passe com quem você ama, sejamos nós católicos, ortodoxos ou protestantes. Tudo de melhor, muita saúde e que essa Páscoa possa nos fazer lembrar, que o sacrifício de Jesus, ele prevalecerá para sempre. E família é uma importância, tanto é que os meus filhos indiretamente, né, participaram. Pérola quis dar um oi, participar, né? Não sabe falar, tem um aninho, mas muito contente por indiretamente eles estarem participando nesse dia importante. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos.